amigos, é com grande alegria que voltamos a esse novo encontro virtual da Associação Espírita Nosso Lar. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade bendita de conhecermos a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e que as bênçãos do Senhor possam inundar toda a terra e chegar a todos os irmãos em humanidade. Que assim seja. Hoje, meus irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre a família. E para isso eu gostaria de ler o item 5 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que cita uma passagem evangélica que nos é trazida pelos evangelistas Marcos e Mateus. E diz assim: E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles, Jesus e os apóstolos, nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes de Jesus, para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Aqui vai nos fazer seus comentários a respeito dessa passagem, nos ajudando a entender a lição que Jesus queria nos trazer com essas suas palavras. E eu vou ler agora o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se titula A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Kardec nos recomenda a leitura do capítulo 4, item 13 do Evangelho. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa
na narração de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que este perdera o juízo. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino, mas que de maneira alguma implica pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como o espírito e que só indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Agora vou dar a palavra aos benfeitores espirituais, porque no Livro dos Espíritos, em sua terceira parte, que trata das leis morais, das leis naturais, divinas, No capítulo 7, em que Kardec vai fazer perguntas aos espíritos a respeito da lei da sociedade, Kardec também faz questionamentos sobre os laços de família. E respondendo às questões 774 e 775, os benfeitores espirituais nos informam que há no homem, além das necessidades físicas, as necessidades de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família mais apertados tornam os laços sociais. Daí os laços de família constituírem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Que a família é a primeira célula da sociedade. A criança começa a aprender a viver em sociedade dentro da família, com os seus familiares. Os espíritos amigos também acrescentam que o relaxamento desses laços de família seria um fortalecimento do egoísmo, seria um retrocesso. E como nós já sabemos, o espírito não retrocede. Então, o Instituto da Família é um instituto para sempre. Nós não vamos conseguir destituí-lo, porque faz parte da lei da natureza. E no livro de Conduta Espírita, que foi ditado pelo espírito André Luiz ao médium Valdo Vieira, André Luiz nos traz alguns apontamentos referentes à família para a nossa reflexão. Diz-nos André Luiz: os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Então, são as nossas primeiras grandes responsabilidades se encontram no lar. O lar constitui cadinho redentor de almas endividadas. Então, no lar também se reúnem almas endividadas para que resgatem as suas dívidas, aparem as suas arestas e que os laços de ódio se transformem em laços de amor. A humanidade é a nossa grande família. Somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai, criados todos da mesma forma, simples e ignorantes, mas com o mesmo destino, que é a perfeição e a felicidade. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. É aí que a gente aprende. A gente não pode fazer o mais se não fizer o menos. Então, nós precisamos exercitar no pequeno grupo da família para que possamos depois abraçar toda a família humana. Também mencionar as questões 110 e 112 do livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. A pergunta 110 é a seguinte: qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Responde Emmanuel: a melhor escola ainda é o lar.
onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na pergunta 112 está o seguinte questionamento: como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Esclarece-nos Emmanuel. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, com esses ou aqueles processos novos, de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e só um modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Muito, não poderia esquecer de mencionar a nossa querida mentora Joana de Ângeles, sempre com as suas palavras lúcidas e esclarecedoras. Na obra Constelação Familiar, que Joana ditou ao médium Divaldo Franco, ela nos adverte que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, a família é como se fosse o alicerce daquele edifício que se chama sociedade. No pequeno grupo doméstico, inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando os passos para os nobres cometimentos a favor da construção de uma sociedade equilibrada. Vemos, irmãos, como é importante a família. Quão grande responsabilidade é a dos pais e também daqueles parentes que recebem aquele entezinho, aquele bebezinho, para ensiná-lo as noções de ética, de caráter e de fé. Em seguida, Joana nos fala que o ser humano é estruturalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhe jazem adormecidos, aguardando os estímulos da convivência no lar para libertá-los e sublimar-se. E é aqui também que a gente lembra um conselho dos benfeitores espirituais, que os pais ou os responsáveis pelaquela criança devem observar as suas boas tendências para estimulá-las e as suas más tendências para, com o tempo, ir educando essa criança e reprimindo para que ele possa crescer e progredir espiritualmente. Lembramos também o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, em sua primeira carta dirigida a Timóteo. Ele nos aconselha que aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus. Conselho de Paulo se dirigindo aos filhos para que recompensem seus pais por todo aquele trabalho e dedicação que eles nos dedicaram quando na infância, quando éramos totalmente dependentes e ao longo de toda a nossa vida. É a volta, né? Então, meus irmãos, eu queria lembrar aqui que de tudo aquilo que a gente já ouviu até agora, a caridade começa no lar, né? E que a família é uma bênção divina, onde temos várias oportunidades de progredir, porque nem sempre na família encontramos só aqueles irmãos afins a nós, encontramos aqueles irmãos difíceis, com quem temos grandes dificuldades de relacionamento, mas esses irmãos são instrumentos
para a conquista das virtudes, para a nossa conquista das virtudes. E vamos transformando assim esses laços de ódio em laços de amor. Eu trouxe um poema da poetisa espiritual Maria Dolores, e é o poema Família em Vida, que ela ditou e as mãos benditas de Chico Xavier trouxeram para nós. Família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta para a conta viva e certa do que se tem a fazer. Às vezes, indica empresas de amor, renúncia e talento. De outras, é o pagamento de débitos a vencer. No lar, ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas no tempo a se recompor. Mas também dentro de casa é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa combatendo os próprios pais. Parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa sobre direitos iguais. Se o sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança, seja tolerância onde vais. Segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Meus irmãos, eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, mesmo que virtualmente, e pedindo que Jesus nos conduza em seu amor, hoje e sempre. Que assim seja. Aprendo a ser forte como o sol. Em nome da mãe, aprendo os encantos de um manual. Em nome do irmão, aprendo as virtudes de um cristão. Jesus é mãe, Pai, filho, irmão celeste, ó mestre. Aprendo a ser